Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos dando continuidade a mais uma aulinha da nossa disciplina de Informática Básica do S1 Técnico em Eletrotécnicas. Estamos falando sobre o editor de texto, mais precisamente o editor de texto da Microsoft Office, o Microsoft Word. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu Microsoft Word, tá? Onde hoje a gente vai falar um pouquinho mais de algumas destas guias existentes aqui no nosso Microsoft Word, tá certo? E a guia inicial que a gente vai falar é justamente esta guia chamada de página inicial, tá certo? Dentro desta guia página inicial, nós temos vários grupos, que a gente já trabalhou alguns, inclusive, na aula passada, onde na aula passada nós trabalhamos, nós abordamos como selecionar texto, seja utilizando teclado, seja utilizando o mouse, tá? Bom, mas aí dentro da nossa primeira guia, a página inicial, tá? Nós temos o grupo de área de transferência, tá? Bem aqui, ó, no canto superior esquerdo da nossa imagem. Então, na guia a área de transferência, a gente vai encontrar os principais recursos para a gente recortar, copiar e colar objetos, ou até mesmo texto, tá bom? Então, a gente pode ver aqui, nesta guia, botões como a opção colar, e que já aparece o atalho, né, como opçãozinha aqui de Ctrl+V. Nós temos a opção de recortar, Ctrl+X, e também de copiar. E há também o pincel de formatação, que pode ser acionado teclando as teclas Ctrl+Shift+C ou Ctrl+Shift+V, tá certo? E aqui tem até umas dicasinhas, né? Para começar, selecione o conteúdo com a formatação desejada, clique em pincel de formatação, selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Mas isso daí a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Quando você clica aqui no canto inferior direito da guia do grupo área de transferência, ele abre esta janelinha aqui, ó, onde vai ter a informação dos últimos dados que foram disponibilizados, tá? Aqui não tem muito mistério. Quando a gente fala em colar alguma coisa, a gente sempre vai colar algo que foi ou copiado ou recortado anteriormente. Para a gente acionar essa função via teclado, é o velho conhecido Ctrl+V, tá? Mas, quando você clica aqui diretamente nesse botão colar, vai ser realizado a colagem do que tinha na área de transferência, do que você tinha copiado. Por exemplo, aqui no nosso material, quando eu clico em colar, apareceu esse número aqui, 0261879, que era um número, né, aleatório assim, que eu estava utilizando em outras atividades minhas aqui, e que eu tinha copiado, tá? Quando eu clico em colar, ele vem e aparece aqui. Isso quando eu clico, eu vou desativar aqui, ó, desfazer, opa. Isso quando eu clico diretamente aqui em cima do íconezinho do botão colar. Basta clicar em colar ou dar um Ctrl+V, que vai aparecer a última coisa que foi copiada anteriormente, tá certo? Mas, logo abaixo do botão colar, tem uma setinha, tá certo? Que quando você clica nessa setinha, que tem logo abaixo do botão colar, vão aparecer outras opções de colagem, tá certo? Quais são essas opções? Bom, quando a gente passa o cursor aqui por cima desses botões, ele dá algumas informações de cada um desses botões. Eu posso colar mantendo a formatação original, eu posso colar mesclando a formatação, e eu posso colar
mantendo somente o texto. Olha só como ele aparece aqui para mim, ó, como ele se altera. Veja só. Quando eu quero que vocês prestem atenção aqui, quando eu passar o cursor em cima do botão, vai aparecer o número 0261879 na tela. Eu vou tirar aqui o cursor de cima do botão e o número desaparece, tá? Ele não fica em definitivo porque eu ainda não cliquei, mas ele já dá uma prévia do que vai aparecer, tá? Então, o número 0261878, se eu for colá-lo, né, mantendo a formatação original, ele vai vir com essa aparência aqui. Se eu for colá-lo mesclando a formatação, ele já vai vir com essa aparência, com essa formatação. E se eu for colá-lo mantendo apenas o texto, não vai ter muita variação, porque ele vai pegar a formatação inicial, tá certo? É possível, então, colar somente o texto, tá? Caso se tenha copiado texto mais figuras. É possível colar texto já se adaptando à formatação de destino, desconsiderando como o texto estava formatado anteriormente, entre outras coisas, tá certo? Esse menu também dá acesso aqui à opção colar especial. Mas antes de eu passar para colar especial, eu quero fazer uma cópia e cola de um texto com uma configuração diferente, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse texto, identificação do curso. Esse documento que está aberto aqui é o documento do PPC do curso de vocês, tá? Então, olha, eu selecionei identificação do curso. Identificação do curso, ele está com a seguinte formatação. Ele está escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, e em negrito, tá? Ok? Agora, eu vou copiar esse trecho aqui. Copiei. E vou colar logo aqui na frente do nome Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica. Lembre-se que eu copiei esse texto estando em negrito e tamanho 12. Quando eu passo o cursor aqui sobre o botão manter formatação, ele vai colar esse texto que eu acabei de copiar, mantendo a sua formatação original, ou seja, em negrito, tá certo? Time News Roman 12. Quando eu passo aqui por cima do botão mesclar formatação, ele vai unir essa formatação anterior com a existente. Quando eu clico aqui, ó, quando eu passo o cursor sobre o botão manter somente texto, ele traz o nome, identificação do curso, mas ele não traz a formatação anterior, que é o texto em negrito. Vocês podem ver que aqui ele aparece em negrito, identificação do curso. Aqui ele aparece sem estar em negrito. É também a opção de eu colar esse texto aqui, ó, como imagem. E veja que agora esse texto, da forma que eu colei, não mais pode ser ditado como texto, agora ele passa a ser, o Word passa agora a identificá-lo como uma imagem. Então, eu posso também transformar um texto em imagem. Deixa eu deletar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o texto pesquisar, que está com fundo amarelo, tá? E aí, eu, mais uma vez, vou copiar esse texto com essa formatação. E quero colar esse texto, vamos ver, bem aqui, ó, no final desse parágrafo. Mais uma vez, se eu clicar diretamente em colar, ele vem do jeito que eu copiei, tá certo? Mas, quando eu clico na setinha aqui abaixo, mantendo a formatação original, ele vai vir como formatação original. Se eu venho aqui em mesclar formatação, você pode ver que ele já passa a utilizar um pouco da formatação anterior, que é o formato, que é o fundo amarelo aí, entre um e outro, mas também já com formatação existente. E aqui, em manter somente texto, vem somente a palavra pesquisar, tá vendo? Ó, vem somente a palavra pesquisar no final aí do parágrafo. E, se eu colar esse texto como imagem, é o que eu vou fazer aqui agora, ó,
ele vai aparecer mais uma vez como imagem, como da outra vez, ok? Mais uma vez, eu vou selecionar todo esse parágrafo aqui e vou copiá-lo. Copiar. E quero colá-lo como parágrafo, por exemplo, como uma imagem logo aqui embaixo também. Eu venho aqui em colar, clico nessa setinha para baixo e toco no ícone colar como imagem. E aí o texto, ó, passa agora a ser apresentado como uma imagem, que inclusive pode passar por alterações. Eu posso rotacionar aqui essa imagem, tá bom? Posso fazer qualquer tipo de edição que eu julgar necessário, tá certo? Bom, além disso, tá? Eu tenho a opção aqui, logo abaixo, do colar especial. Quando eu clico em colar especial, me abre aí uma janelinha com algumas opções, tá certo? A serem escolhidas pela pessoa que está colando essa informação. Eu posso colar essa informação que foi copiada como um documento do Microsoft Word, como um objeto, como um texto formatado em RTF, como um texto não formatado, como uma imagem de um meta-arquivo avançado, como um formato HTML e como um texto em Unicode sem formatação, que seriam informações que nós veríamos um pouco mais adiantadamente, um pouco mais para frente, tá certo? Veja só essa opção. Mas eu não vou me deter nessa opção aqui. Além do colar especial, nós temos também a opção de definir colagem padrão, que permite que você indique qual tipo normal de colagem que você deseja. Ou seja, qual é a colagem que você quer manter como padrão? É uma colagem que vai trazer o texto como imagem? É uma colagem que vai trazer o texto mantendo a formatação original? É um texto que vai vir colado, mantendo a formatação do texto onde está sendo inserida a colagem? Então, você pode definir aqui, vai abrir essa janelinha, tá? E aí você vai escolher, cadê? Aqui. Recortar, copiar e colar. Colando no mesmo documento, você pode escolher manter formatação original, colando entre documentos, quando você traz um texto de outro documento, você pode deixar como manter a formatação original, ou manter somente texto, tá? Ou mesclar a formatação, ok? E assim por diante. Bom, isso é o que nós temos aqui para falar da nossa abinha, da nossa aba, do nosso grupo, área de transferência. Até porque recortar e copiar, e colar, na verdade, recortar e copiar, a gente já sabe, né? Por exemplo, sempre que eu aciono o comando recortar, eu vou selecionar aqui o texto, a palavra instituição, ok? Se eu clicar em recortar, a palavra instituição some, ela sai daí, porque eu estou recortando. Vamos supor que eu queira inseri-la logo aqui no final desse parágrafo, dou um colar, a palavra instituição, ela saiu lá de cima e veio para cá. E notem que ela veio sem formatação, porque vocês viram que eu acabei de definir como formatação o colar, mantendo seguindo a formatação do texto, tá bom? De onde está sendo inserido. Então, o texto, a palavra instituição foi recortada de onde ela estava e foi inserida e foi colada aqui. Vou desfazer o que eu acabei de fazer, tá? E, se eu não quiser retirar aquela palavra daquele local para colocar em outro e quiser apenas copiá-la, né, a gente usa o comando copiar. Clique em copiar, vai aqui colar e aparece aqui a palavra, tá bom? Lembrando que atalhos para estas ações aqui, para colar, Ctrl V, para recortar, Ctrl X, para copiar, Ctrl C, tá certo? Outro botãozinho aqui que eu não poderia deixar de falar, e que, por vezes, pode servir bastante, tá? É o pincel de formatação. O pincel de formatação, o que é que ele faz? Ele copia a formatação de um texto, tá? E leva para outro. Por exemplo, eu tenho um texto aqui,
por exemplo, que eu acabei alterando sem querer. Eu coloquei uma fonte muito maluca aqui. Olha só como o meu texto ficou bagunçado, tá vendo? Então, tá o meu texto todo bonitinho aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom para que vocês possam ver. Tá o meu texto todo bonitinho, e aqui eu tenho um parágrafo todo escangotado, né? Com uma fonte completamente diferenciada. Mas eu não quero isso no meu texto. Eu quero que esse parágrafo aqui, que por algum engano ou por algum erro foi formatado erroneamente, tenha a mesma formatação dos parágrafos seguintes. Você pode fazer isso de duas formas. Ou você vai fazer manualmente. Então, primeiro, você vai verificar, deixa eu ver aqui. Esse parágrafo seguinte, eu vou verificar qual é a fonte. Eu estou vendo aqui que é uma fonte Time News Roman, tamanho 12. Eu estou vendo aqui que ele tem um parágrafo de 1,5, espaçamento tal. Eu vou mudar tudo, inclusive, desse parágrafo aqui. Eu mudei só a fonte, mas eu vou botar ele centralizado. Eu vou colocar a cor dele aqui de fundo verde. Eu vou colocar a cor da letra de fundo laranja. Deixa eu ver o que é mais que eu posso bagunçar aqui esse parágrafo. E vou colocar ele todo sublinhado. Pronto. E agora, né? Como é que eu faço para esse parágrafo ter a mesma formatação? Porque ele está todo desconfigurado. Eu vou até aumentar a fonte. Eu vou aumentar aqui a fonte dele, está em 12. Eu vou botar 18. Ficou mais bagunçado ainda, tá? E agora, como é que eu vou formatar esse meu parágrafo para o padrão de todo o restante do meu documento aqui? Bom, para você fazer isso, você pode manualmente selecionar o texto, aí desfazer tudo isso que eu acabei de fazer, colocar a fonte que você quer, colocar o tamanho da fonte que você quer, alterar a cor da letra, da fonte, alterar o fundo aí do parágrafo, alterar o alinhamento do parágrafo e etc. Você pode fazer tudo isso aqui, um por um, manualmente. Ou você pode selecionar um ou mais parágrafos que você tinha aqui, ó, anteriormente, e copiar, tá, a formatação desses parágrafos. Você não vai estar copiando o texto, você vai estar copiando a formatação. E o que é a formatação? O estilo da fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, o espaçamento das linhas, o parágrafo, etc. Então, eu clico aqui em pincel de formatação. Quando eu clico em pincel de formatação, o meu cursor ele vai se transformar em um pincelzinho quando eu passo por sobre o texto, tá vendo? Ó? Quando eu passo o cursor em cima do texto, eu ainda não cliquei, ele vai ter um formato de pincelzinho aqui do lado. E agora eu vou selecionar todo o texto que eu quero corrigir, que eu quero que tenha a mesma formatação que o texto anterior. E olha só a mágica acontecendo, ele volta a ter, ele passa a ter, na verdade, ele passa a ter a formatação dos parágrafos que eu copiei. Eu não copiei texto, eu apenas copiei a formatação do texto que tinha logo abaixo. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, que esse parágrafo logo aqui abaixo tem a mesma formatação desse texto aqui em cima, vou fazer isso, ó. Eu seleciono o texto que eu quero copiar a sua formatação, clico aqui em pincel de formatação, e agora seleciono todo o texto que eu quero que tenha a formatação anterior. E é isso que vai acontecer, tá vendo? Ó? O texto passa agora a ter um numeral, aqui era 1, né, aqui numeral 2, e ele passa agora a estar em negrito e não mais justificado, ele passa agora a estar alinhado à esquerda, assim como o texto de cima está, tá bom? Então, eu copiei a formatação do texto de cima para o texto de baixo. Vou desfazer, tá? Como? Eu dou um Ctrl Z, mas eu posso também, não, eu não quero essa formatação, eu quero que ela tenha a mesma formatação desse parágrafo anterior. Eu não preciso nem selecionar o parágrafo todo, tá? Eu venho aqui, seleciono uma parte do texto que tem essa formatação, clico em pincel de formatação e seleciono novamente o texto que eu quero alterar. E ele, não, perdão, ó, tem que copiar o parágrafo todo. Aqui como eu não selecionei o parágrafo todo, tá? Do pincel de formatação, ele copiou apenas a formatação de linhas, de fonte, mas ele não copiou a formatação do parágrafo. Então, se eu quero que toda a formatação do parágrafo também seja copiada, eu tenho que selecionar o parágrafo todo. Notem que as letras, né, as palavras, elas estão iguaizinhas à do parágrafo logo abaixo, tá?
porque eu não selecionei o parágrafo inteiro. Mas o parágrafo todo não está como o parágrafo abaixo. Ele continua alinhado à esquerda e ele continua também numerado, o que eu não quero. Então, se eu quero a formatação inteira do parágrafo, eu seleciono todo o parágrafo, venho em pincel de formatação e seleciono aqui o parágrafo mais uma vez, tá? E aí sim, ele passou a ter a mesma formatação, não só do texto, como também do parágrafo, tá bom? Então é isto, é para isso que serve aí a funcionalidade pincel de formatação. Bom, mas também aqui está aberto para a gente, ó, o botão de controle da área de transferência. Esse botão que acompanha esse grupo aí da área de transferência, ele dá acesso ao recurso área de transferência do Office 2016, que se apresenta na forma de um painel que se abre aí do lado esquerdo. Nessa área de transferência aí, o Office ele consegue armazenar dezenas de objetos simultaneamente. Então, tudo que eu vou copiando, ou recortando, ou colando, vai aparecer aqui no meu histórico, tá? Vocês podem ver ó, que eu já tinha copiado a palavra instituição, eu agora copiei esse parágrafo. Se eu vier copiar aqui outro trecho, que começa aqui, por exemplo, com em 1960, eu vou copiar só essa frase aqui, tá? Vou dar um copiar. Agora, essa frase aqui, em 1965, passa a se chamar Escola Tarará, 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 também está disponível aqui, ó, na minha área de transferência. Agora, eu quero copiar outro trecho que não seja esse aqui. Somente em 1994, a Escola Técnica Federal do Ceará é igualmente transformada junto com as demais escolas da Pará. Pronto, vou copiar esse trecho aqui. Quando eu copio esse trecho, clico em copiar, ele fica disponível aqui, ó, nesse meu painel do lado esquerdo da área de transferência. E com isto, eu tenho a opção de colar qualquer uma destas informações aqui no meu texto, tá? Eu vou selecionar um local qualquer aqui, eu vou dar um Enter logo após esse primeiro parágrafo, tá? E vamos supor que eu queira colar aqui qualquer uma dessas informações. Eu vou colar, sabe qual a informação? Essa aqui, em 1965. Passa a se chamar Escola Industrial Federal do Ceará, e em 1968, parará, parará, tá bom? Aqui. Vou colar o somente em 1994, etc, etc. Clico aqui em cima dele, e esse trecho que havia sido copiado aparece aqui novamente. Ok? Beleza? Então é isto. Estas são as informações que a gente tinha para visualizar aqui no subgrupo, no grupo, né? Vou chamar de grupo. No grupo área de transferência, tá? Na aula passada, a gente já falou um bocado sobre o grupo fonte, tá? Aqui no grupo fonte, como a gente já viu no vídeo da aula passada, mas eu posso reforçar mais uma vez, é onde teve alguém aqui comentando que estava, o Matheus comentou que estava tudo preto aqui na tela. Eu vi agora os comentários. Ficou por muito tempo, pessoal? Foi só para o Matheus ou foi para todo mundo? Acho que o Matheus fez foi desconectar já. Deve ter tido algum problema lá na conexão dele. Mas vocês confirmam que está tudo normal aí, vocês estão visualizando minha tela, né? Sim ou não, pessoal? Por favor, me deem um retorno aí para saber se eu não estou falando perdido. Sim, tá aparecendo normal, beleza, me confirmaram aqui no chat. Beleza. Bom, eu estava falando do subgrupo, do grupo aqui de edição de fonte. Então, a gente já falou na aula passada de negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito e sobrescrito, né? Subscrito e sobrescrito. A gente também falou dos efeitos de tipografia. A gente pode colocar aqui nos textos, depois de selecionar, né?
vários tipos de efeitos, ok? E você pode editar, e aí vai dar curiosidade de vocês quais são os efeitos que você pode colocar. A gente viu também que a gente pode alterar o fundo aqui do texto, ok? A gente viu também que podemos alterar a cor da fonte, né? A gente também pode alterar aqui a cor da fonte, a cor da letra, laranja, etc. Tá? Mas a gente não falou na aula passada dessas outras funções aqui existentes na aba fonte. Quais são elas? Ó? Bom, primeiro aqui, a gente tem onde escolher o formato da letra, tá? O formato que a gente chama de fonte mesmo das palavras. Aqui no meu Microsoft Word, eu tenho vários estilos de fonte, porque eu baixei alguns da internet, tem como você baixar, tá? Mas já vem alguns de padrão, né? Da instalação do Word. E aí você pode alterar para os estilos que você quiser. No entanto, eu aconselho a vocês que nos seus trabalhos, tá? Que vocês vierem a apresentar aos professores, utilizem como fonte padrão, não esqueçam essa informação, tá? Tem uma informação oficial que eu passei para vocês da aula passada também, que é com relação à configuração do parágrafo. Parágrafo sempre justificado, tá bom? Olha só que, inclusive, nesse texto que eu estou apresentando para vocês, todos os parágrafos estão justificados. Então, esse é o padrão de alinhamento de parágrafo que a gente vai utilizar. Outro padrão que a gente vai utilizar em todos os nossos textos, e que vocês devem utilizar também em todos os trabalhos, tá, de vocês, é a fonte Times New Roman, tá? Que é justamente essa fonte que está aqui selecionada. Lá, se você for lá para a letra, ela aparece aqui, ó, porque ela aparece como as fontes mais usadas recentemente. Então, Times New Roman, mas ela também está em ordem alfabética. Se você procurar lá pela letra T, ela vai aparecer, tá? A Times New Roman vai ser a nossa fonte padrão para todos os trabalhos que vocês forem entregar. Há também, tá? Para quem não tiver Microsoft Word, geralmente nesses outros editores, tem a fonte aqui, você pode utilizar a Calibre, tá? Calibre. Ou, olha, veja que não tem muita diferença, tá? Essa aqui é a Calibre. Essa aqui é a Time News Roman. Esse parágrafo é Time News Roman. Esse parágrafo é Calibre. Ou também você pode utilizar a Arial. Arial, tá? Então, ou uma dessas três fontes, tá? Vocês devem utilizar nos trabalhos de vocês. Ou a Time News Roman, que é desse parágrafo aqui, ó. Time News Roman. Ou a Calibre, com C, Calibre. Ou a Arial, tá bom? Que são as mais utilizadas e padrão, tá? E no texto, geralmente também, o tamanho da fonte, a gente costuma utilizar o tamanho 12, tá? Então, usem sempre esse tamanho aqui no corpo do texto. Nos parágrafos, né, nos títulos, você pode colocar um tamanho maior, né, mas notem que já destaca um pouco, né? Olha só, esse título aqui, ele está em negrito e continua com o tamanho 12. Só que ele está todo maiúsculo. Então, só estar em todo maiúsculo e negrito já fica destacado. Mas se você quiser colocar um 14 nesse... Ixi, foi 114, ó. Se você quiser colocar um 14 nesse título, pode ser também, tá? Nos títulos dos textos, dos trabalhos que vocês forem escrever. Mas fica, né? 12 também cumpre o seu papel. Bom, além disso, né, nós temos também aqui essa opção aqui, aumentar o tamanho da fonte e a opção diminuir o tamanho da fonte. Que você pode fazer isso, ó, de uma maneira automática. Deixa eu ver se só com o cursor ele mexe no parágrafo todo, só para ter certeza. Não. Então, você seleciona o texto e você pode aumentar o tamanho da fonte vindo aqui, ó, ou você pode clicar nesse Azinho um pouquinho maior, que ele vai aumentando de 2 em 2, tá vendo? Ó? 18, 20, 22, 24, e aí você vai aumentando. Ou você pode diminuir, tá? Onde? Clicando aqui no Azinho menor. Você pode diminuir a fonte clicando aqui também.
Aqui, ó, nesse botãozinho, que tem um A maiúsculo e um A minúsculo, você pode escolher como as suas frases vão se apresentar. Toda minúscula, não vai ter nenhuma letra maiúscula no texto. Você pode converter para todas maiúsculas, e aí todo o seu texto vai se converter em letras maiúsculas. Você pode colocar a primeira letra de todas as palavras maiúsculas, e você pode alternar entre maiúsculas e minúsculas, tá bom? Nessa opçãozinha aí, este botão. Deixa eu desfazer aqui para o nosso texto ficar padrãozinho aqui, bonitinho, tá? Outro botão interessante aqui é o botão de limpar formatação. Quando você clica nesse botão, ele passa a ter uma formatação, ó, vou selecionar aqui o texto e vou clicar em limpar formatação. Ele vai remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal, não formatado. E aí ele passa a ter essa configuração aqui, ó. É como se fosse uma configuração padrão inicial, que a gente pode, inclusive, alterar, quando estivermos falando aqui do grupo estilos, tá? Então, inicialmente, ele vai ficar aqui, ó, alinhado à esquerda, com a fonte calibre, tamanho 11, tá bom? É isto. Você pode, por exemplo, trazer um texto, eu vou copiar aqui um texto da internet qualquer, que possa vir com outra formatação. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Eu vou pegar um texto de notícias aqui rapidinho, vocês não estão visualizando, mas eu estou acessando aqui a internet. Eu vou acessar aqui o site do Diário do Nordeste. Diário do Nordeste. Um jornal aqui. E vocês ainda não estão vendo o que eu estou fazendo, mas eu vou trazer um texto de uma reportagem aqui do Diário do Nordeste. Vou copiar e vou colar aqui da internet, tá? Pronto, ó, vou colar aqui um trecho de uma reportagem que eu trouxe aqui da internet. Notem que ele veio todo desconfigurado, tá? Eu posso limpar a formatação de todo esse texto. Como? Seleciono aqui o texto todo, ok? Que eu acabei de colar, e clico em limpar a formatação. Quando eu clico em limpar toda a formatação, olha o que é que acontece com o texto. Ele passa a ter aquela formatação inicial, digamos assim, que é o texto aliado à esquerda, fonte calibre, número 11. Tá bom? Então, o texto ele veio todo desconfigurado. E só com esse botãozinho aqui, limpar a formatação, eu consegui formatá-lo, eu consegui tirar todo aquele ruído que tinha lá dentro, tá? Mas vamos supor que agora eu quero que ele fique com a mesma formatação dos outros parágrafos. Isso a gente já conhece. Você seleciona o parágrafo qualquer, né? Clica em pincel de formatação e seleciona o texto. Quando você seleciona o texto agora vai passar a ter a mesma formatação que você copiou aqui no pincel de formatação, tá bom? Deixa eu ver com quanto tempo de aula que a gente já vai, para ver se dá tempo a gente falar do próximo grupo. O próximo grupo que a gente vai falar é justamente o que está aí do lado, que é o grupo parágrafo. Eu acho que vai dar tempo a gente falar de parágrafo, porque nós falamos, já adiantamos alguma coisa de parágrafo. Mas, antes de eu falar de parágrafo, tem uma coisinha aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, peço desculpas, sobre o sublinhado do texto. A gente falou sobre negrito e itálico na aula passada, e também sobre sublinhado. Se eu quero sublinhar um texto, basta eu selecioná-lo e dar um Ctrl S, tá? Ou então vir aqui no botãozinho de sublinhar e acioná-lo ou desacioná-lo. Mas também, ó, quando você clica nessa setinha que tem logo do lado do botão sublinhado, existem vários estilos de sublinhados, tá? Você pode ter um sublinhado duplo, ó. Você pode ter o sublinhado um pouquinho mais espesso, o sublinhado pontilhado. São estilos de sublinha, né? O tracejado, o sublinhado tipo ponto traço, o sublinhado tipo ponto traço, e esse sublinhado aqui,
que é o sublinhado ondulado. Pode ser nenhum. Você pode clicar aqui em mais sublinhados e escolher vários estilos, vários outros estilos aqui, ó, tá vendo? Ó, de sublinhados, ok? E você pode também escolher uma cor diferente para o seu sublinhado, tá? O texto pode ter uma cor e o seu sublinhado pode ter outra, tá? Por exemplo, eu vou botar aqui um sublinhado um pouco mais espesso e eu vou mudar a cor do meu sublinhado para vermelho, tá vendo, ó? Então, mais essa informação aí é a opção de formatação no nosso Microsoft Word, tá? Passemos agora, então, ao grupo de parágrafo. Na aula passada, nós falamos, né, sobre o alinhamento dos parágrafos. E a gente viu que tem um alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, alinhamento centralizado, ok? E o alinhamento justificado. A gente viu, inclusive, que para os nossos trabalhos, a gente vai adotar como padrão o alinhamento justificado, tá? Mas há outras informações neste grupo de parágrafo que a gente pode trabalhar, além do que a gente trabalhou na aula passada, que tratava desses alinhamentos. O primeiro que a gente pode trabalhar aqui, tá? São os marcadores, tá? Nós temos os marcadores, nós temos a numeração. Só um momento, pessoal, tá tendo uma interrupção aqui em casa, rapidinho, só um instante, por favor. Pois não, meninas, o que foi que houve? Desculpem aí, pessoal, pela interrupção, vamos continuar aqui, rapidinho. Então, nós temos aqui no parágrafo, tá, os marcadores, os numeradores, a numeração, a lista de níveis, o recuo para diminuir ou para aumentar. Também você tem a opção do botão classificar e também você tem a opção de marcar o mostrar tudo, que é justamente aquela opção que a gente viu também na aula passada, onde a gente visualiza as marcas de parágrafo, de espaço e tabulações. Além disso, nós temos aqui também as bordas dos parágrafos, que podem ser alteradas. Eu quero, por exemplo, que esse meu parágrafo ele seja preenchido por umas bordas externas. Olha só, o meu parágrafo passa a ficar dentro de uma caixinha. Como foi que o senhor fez isso, professor? Foi muito rápido. Vou desfazer aqui. Ó. Seleciono o parágrafo, venho aqui na opção bordas, clico nessa setinha para baixo, nessa setinha aparecem várias opções. Ó. Borda inferior, ele coloca uma borda abaixo do parágrafo. Borda superior, coloca uma borda acima do parágrafo. Borda esquerda, ele coloca uma borda do lado esquerdo, borda direita, borda do lado direito. Sem borda, sem borda. Todas as bordas, ou bordas externas, no caso aqui do parágrafo, tem a mesma opção. Bordas internas não se aplica, a não ser que você selecione mais de um parágrafo, tá? Vou selecionar aqui mais de um parágrafo, vamos ver o que é que acontece. Ó, bordas internas, ele coloca uma borda entre os dois parágrafos que eu selecionei, tá? Borda vertical não tem, porque aqui nós não temos parágrafo nessa configuração. Bom, enfim, nesse botão aqui, você consegue, tá, colocar bordas nos parágrafos. Se você selecionar vários parágrafos, deixa eu pegar alguns parágrafos menores aqui, esses parágrafos estão muito longos. Ó, vou selecionar aqui 3 parágrafos. E vou selecionar todas as bordas, todos os parágrafos ficarão bordeados, tá vendo? Ficarão dentro dessas caixinhas aí. Mas isso aí vai depender do tipo de texto que você vai estar trabalhando, ok? Aqui também no botão marcadores, você pode colocar diversos tipos de marcadores nos seus parágrafos. Tem esse pontinho aqui, tem esse Vzinho aqui. E aí você pode ir alterando em vários estilos de marcadores, tá certo? Ou, ao invés de marcadores, você pode colocar numeração nos seus
parágrafos, tá vendo? Ó, número 1, 2, 3 e assim por diante. Isso é muito útil para a gente numerar títulos, principalmente. Tá vendo que os títulos aqui desse meu documento estão todos numerados, tá vendo? Estão assim numerados porque assim eu fiz, porque assim eu selecionei para que eles ficassem numerados. E aí, essa numeração, inclusive, né, segue acho que o meu gaguejei agora, né? Segue diversos níveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui no item 2, eu tenho a concepção do curso. O subitem 2.1, o subitem do item 2 vai ser 2.1. Ele é um subitem porque, assim, eu classifiquei como subitem, tá? Se eu recuar aqui, ele deixa de ser um subitem e passa a ser um item. Clicando aqui no botão recuo, tá? Diminuindo o recuo. Se eu clicar aqui no botão aumentar recuo, e aí ele vai passar a ser 2.1. Se eu aumentar mais ainda, ele vai passar a ser 2.2.1. Se eu aumentar mais ainda, 2.2.1.1. Se eu aumentar mais ainda, 2.1.1.1. E assim ele vai seguindo. É para isso que serve esse botão recuo, tá bom? Para você mover os parágrafos um pouco mais longe das margens. E se ele estiver numerado, ele vai seguir aí todas essas numerações, tá? Bom, pessoal, por hoje é só com relação a estes grupos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco aqui desse grupo de estilos e também desse grupo editando aqui ainda da aba página inicial, tá bom? Eu vou encerrar a nossa aulinha aqui por hoje e a nossa gravação. Como resultado dessa aulinha e da aula passada, eu vou disponibilizar para vocês mais um formuláriozinho avaliativo em que vocês terão que responder e vai valer uma notinha, ok? Para vocês que estiveram presentes até agora, meus parabéns, muito obrigado pela paciência e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal, obrigado, boa tarde e até a próxima.